Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Bom, hoje eu estou aqui com o professor Nelson Marques, né, doutor em fisioterapia, e hoje nós vamos falar sobre fibromialgia e EFT. Professor Nelson, é uma honra ter você aqui para a gente conversar um pouquinho, bater um papo sobre a fibromialgia, sobre EFT, tá bom? Você pode se apresentar e a gente vai conversar agora, tá bom? Bom, boa tarde a todos que estão assistindo aqui o canal. Dizer para vocês que é uma honra estar aqui conversando com vocês e bater um papo bastante interessante e vamos desmistificar a doença em si, vamos causar essa desmistificação, essas crenças que estão na cabeça da gente, né? Esses mitos são colocados para a gente que doenças não têm cura, e uma delas é a fibromialgia. Então, aqui tem dois profissionais, na verdade, um fisioterapeuta e um terapeuta holístico, né? Onde você faz uso de várias técnicas para tratamento de diversos problemas, principalmente os problemas emocionais, que sabemos que são o nosso proporcionador desses problemas de saúde que nós temos. É isso aí, professor. Eu gostaria bastante que você falasse sobre a técnica EFT, que é uma técnica onde nós temos começado, né? A gente começou desde a semana passada falando a respeito no blog, também fazendo essa consulta, né? Que a gente disponibilizou para o blog agora nesse mês de fevereiro, e onde eu estou tendo muito benefício com isso. Eu sempre falei aqui no blog que eu jamais iria fazer propaganda enganosa a respeito de alguma coisa. Eu nunca gostei de fazer propaganda ou de medicamento, alguma coisa assim, mas no dia que eu fizesse, ia ser algo que realmente não seria só para o meu benefício, mas para o benefício também das pessoas que participam do blog. Então, eu gostaria que você explicasse melhor como que é essa técnica, se ela pode ser feita online, porque tem muita gente que não mora no Rio de Janeiro, né, que é o local onde você tem residência, e a gente gostaria de saber como que funciona mais. Essa técnica é uma técnica, na verdade, americana, onde você faz uso de pontos de meridianos da acupuntura e alguns movimentos sinestésicos, ou seja, a sinestesia, a cinesiologia, o movimento em si, onde você toca pontos específicos de meridianos da acupuntura com a ponta dos dedos. E a técnica se baseia em eliminação de problemas emocionais. Então, é feito uma inicial avaliação, conversando sobre o problema, nós vamos esmiuçar o problema da pessoa, vamos conversar sobre o assunto, né, na primeira sessão, e já começaremos aí já a fazer o processo de tratamento com algumas frases que são colocadas, motivacionais, de limpeza, né, em que nós vamos aparando as arestas das coisas que estão presentes no nosso corpo. Então, é uma técnica natural, até de caráter científico, porque existem dados científicos mostrando que a técnica tem efeito estrutural e de cura para as pessoas que estão sendo tratadas, causando equilíbrio, né, físico e mental e emocional na pessoa. E eu até passo a palavra para a Dalila agora, dizendo porque ela está sendo tratada. Exatamente. Né? Nós fizemos hoje a segunda sessão e ela mais do que uma pessoa que pode ser até nosso depoimento aqui direto de como ela está se sentindo. Eu vou falar rapidamente aqui. Hoje ela me relatou que estava com dor no estômago, estava com dor na região lombar, que estava com quadro de tristeza, que é o lado emocional, que a gente sabe que somatiza no nosso corpo. E quando nós terminamos a sessão, qual foi a frase que você falou para mim, Dalila? Eu estou aliviada. Estou feliz, estou aliviada. É bem nítido isso, não tem como. Gente, não tem mágica, tem tratamento, tem terapia que você pode realizar. E ela é feita online, você não precisa estar presente. Você pode estar lá nos Estados Unidos, eu estou tratando você daqui. Eu estou fazendo o seu equilíbrio daqui. Você pode estar lá no Amazonas, eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu estou fazendo o seu equilíbrio. Então, hoje a internet, ela tem essa forma, tem esse benefício, né, de tratar a pessoa à distância. Exatamente. E como eu disse hoje para o professor, é uma técnica que não é conhecida, né? Não é tão conhecida aqui no nosso Brasil. E eu sempre fui muito cética, eu sempre desconfiei de tudo, né? Sempre briguei muito aqui no blog com gente querendo vender muita coisa, nunca gostei disso.
mas essa técnica tem proporcionado um benefício, né? Como eu conversei hoje com ele, nossa, eu me senti mais leve. Desde a primeira sessão eu senti diferença. Isso foi muito gratificante, né? Quero até te agradecer, porque não teve ninguém ainda que veio aqui para falar algum assunto desse nível, e também por proporcionar para as pessoas do blog, que também sofrem tanto com depressão, fibromialgia. Eu ainda tenho 2 vagas, tá? Aquele pessoal que eu ofereci, ainda tenho 2 vagas. Pode ser que essa vaga seja preenchida. Eu estou fazendo esse trabalho de uma forma gratuita para mostrar também e ter pessoas mostrando que existe a cura sim, tá? Existe a cura sim. Isso é uma coisa que nós vamos conversar daqui a pouco um pouco mais profundamente, tá? E olha que eu Mas eu ainda sempre tenho bati 2 nessa tecla vagas. aqui. Professor, eu sempre bati muito nessa tecla aqui no nosso blog, porque eu sempre falei, a fibromialgia, ela não tem cura, mas eu venho aprendendo muito com você. E no finalzinho a gente vai explicar. A fibromialgia tem cura? O que vocês acham, né? O professor vai explicar mais tarde na nossa live, tá? Mas antes eu quero fazer uma outra pergunta, professor. Qualquer pessoa pode ser tratada? Por exemplo, pacientes com câncer, com fibromialgia, Alzheimer, lúpus. Esses pacientes, eles podem ser tratados também por essa técnica? Eu vou dizer para você que do bebê aos 200 anos de idade pode ser tratado. Desde o bebê até os 200 anos de idade. Inclusive, a técnica, se eu quiser fazer, por exemplo, você, Dalila, quer tratar, sei lá, sua mãe, eu não sei onde sua mãe mora, eu posso fazer a introspecção por você para sua mãe, como se eu estivesse tratando a sua mãe por você. Nossa, A técnica não trabalha só diretamente a pessoa, ela faz por introspecção. É o mesmo princípio que o Reiki usa. Você pode tratar a pessoa à distância, mesmo a pessoa não sabendo que você está tratando ela, apesar que ela autoriza, diferente um pouquinho da EFT, tá? Mas você pode introspectar a técnica para uma outra pessoa, caso você queira. Então você pode transferir, né? Gente, a gente não está falando de espiritismo, pelo amor de Deus, isso aqui não é parte espiritual, não tem nada a ver. É uma técnica científica, comprovado cientificamente. A Dalila sabe, porque eu passei até os dados científicos para que ela lesse, estudasse, né? Nós profissionais de saúde. Depois pode pedir que eu mando também aqui no blog, tá? É cientificamente comprovado, não é falácia aqui, não é achismo, né? É comprovação científica. E foi isso que mais me chamou a atenção. Se tem comprovação científica, por que não tentar? Né? Todo mundo quer a cura para fibromialgia. Ninguém consegue ter uma qualidade de vida tendo fibromialgia. Eu sempre falo isso aqui no blog, é muito complicado. Todos os pacientes que estão aqui, todas as pessoas que estão aqui têm uma história de vida complexa, têm uma dificuldade muito grande, né, em realizar os trabalhos domésticos, os trabalhos em casa. Muitos ainda têm que trabalhar com dor. E essa técnica é uma técnica que pode e vai te ajudar a melhorar. E por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla aqui com vocês, porque realmente tem resultado. Eu estou vendo resultado em mim, né? E eu espero que vocês também abram a mente para isso, porque a gente precisa abrir a mente de certos preconceitos que a gente tem formados a respeito de alguma coisa, né? De alguma doença. Professor, eu queria... Só para você, o pessoal entender o que nós estamos conversando, você lembra o que você falou para mim no final da sessão hoje? Eu tenho um sonho. O que eu falei para você? É uma realidade. É uma realidade. O tratamento é uma realidade. O equilíbrio energético, a limpeza emocional, ela acontece, né? Você chegou para mim hoje de uma forma, semana passada você chegou de uma forma, e hoje você está de outra forma, né? É o lixo emocional que a gente joga para fora, né? Exatamente. A gente está jogando, é o que eu chamo de lixo. A gente está jogando esse lixo que ficou acumulado na mente da gente durante anos, botando, incrustando na cabeça da gente que a doença não tem cura. Tem. Quem quiser, depois entra no canal lá. Eu vou deixar até. Eu passei o link para a Dalila de uma live que foi feita mais cedo, era mais ou menos umas 14h30. A Dalila estava presente, assistindo a live, inclusive. E existia um relato de uma pessoa que foi tratada, depois ela acabou usando a técnica também com ela, né? Ela foi tratada com essa técnica chamada de EFT, eu não disse o que significa, ela chama-se Emotional Freedom Techniques, em inglês. Em português chama-se, olha o nome, hein, gente? Técnica da libertação emocional.
Você está se liberando do problema que você tem. Você está jogando fora o problema que você tem. Você está se liberando de um problema. Tá? Então, eu deixei o link para a Dalila. Quem quiser ver mais tarde, você vai ver o relato de uma pessoa eu vou botar até uma palavra, ex-fibromialgica. Eu nunca pensei que podia existir esse termo, né? É um sonho. É um sonho que pode se tornar realidade para a gente. Não ter mais dor. Gente, é o sonho que nós temos, né? E o melhor de tudo, não ficar dopada, não ficar utilizando medicamentos que vão trazer algum tipo de transtorno mais tarde, né? E eu fiquei, assim, muito feliz quando eu vi de um médico, né? Nessa live mesmo tinha um médico, né? Eu não lembro o nome dele agora, mas um Severino. médico com diabetes. Ele é do Rio Grande do Norte, de É Natal. lá no Rio Grande do Norte. E assim, ele tinha diabetes. Olha só que estranho a gente falar tinha diabetes, né? Tinha. Porque ele não tem mais, né? E todo mundo sabe que a diabetes não tem cura, mas como ele se curou? Através da técnica, um médico. E isso é uma coisa muito difícil da gente ouvir, que um médico se curou de uma outra forma que não foi através da medicina em si, né? Uma terapia holística, se curou por uma terapia holística. Exatamente, eu fiquei bem surpresa com esse relato, porque até hoje, antes de começar a assistir a essa live, eu ainda estava com esse pensamento: será que realmente eu posso me libertar da depressão? Será que eu posso me libertar do estresse, do medo, do pânico, né? Porque todo mundo que me conhece sabe que eu tenho tudo isso. Até o momento de conhecer o professor e começar a fazer essa técnica, né? Que está me permitindo ter uma nova visão, está me permitindo também ter os meus sonhos de volta. Sabe, eu tirei os meus sonhos lá do passado que estavam enterrados e estou trazendo de volta eles. Por quê? Porque eu estou vendo que isso está me trazendo benefícios, está sendo uma coisa muito boa para mim. E eu quero que as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo passem por isso também, porque não é charlatanismo, não é tudo comprovado cientificamente. E isso eu gosto de frisar, porque as pessoas gostam, mas tem prova? Tem. Pesquisem, eu vou mandar o link para vocês. Quem quiser anotar aí, eu até falo aqui, ela passa passar o link, mas eu falo. Chama-se eftuniverse.com. Ah, mas está em inglês. Não, não. Quando você entra dentro do Google, você pode ter uma chavinha que você pode transferir para português, ele faz toda o translation, né, toda a tradução. Então você pode ali, tem lá vários casos. A FT trata não só problemas, por exemplo, você trabalha num grupo, no esporte, uma equipe de futebol, tem uma pessoa lá que não desenvolve. Você pode melhorar a performance dele através da técnica. Você pode trabalhar, por exemplo, com ansiedade, pessoas com compulsividade, comem demais ou são alcoólatras, você pode tratar com a técnica. Então, uma pessoa que está obesa, se ela começar a se tratar, ela consegue emagrecer. Sim. Olha que bênção, gente. Tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Sim. Mas, por exemplo, a minha área de ação, né? Porque cada terapeuta da FT ele tem uma área de ação. A minha área de ação é mais para casos de traumas, de ansiedade, como, por exemplo, a própria fibromialgia, que está dentro do meu grupo. O meu mestre, né? Vou até falar o nome dele aqui, o André Lima, o nicho dele é de emagrecimento. Ele trabalha com emagrecimento, tá? Então, quem quiser assistir o André é um cara sensacional. E ele não é um profissional de saúde, ele é um engenheiro formado, que acabou se curando com a FT e hoje usa a FT o tempo todo. Ele vive da FT. Tá? Isso é ótimo, maravilhoso. Professora, uma pergunta. Hoje a gente eu vou fazer algumas perguntas aqui. Quem quiser fazer pergunta também, pode fazer. Estou aberto aqui, aproveitem. Aberto aqui para vocês perguntarem, tá, gente? Aqui como vai estar no chat para vocês começarem a mandar as perguntas de vocês. Mas eu vou tirando as dúvidas aqui com o professor, porque às vezes a dúvida que eu estou tirando pode ser uma dúvida que você que está assistindo também tenha. A fibromialgia, perguntei isso para você hoje. A fibromialgia ela é uma doença reumatológica, né? Nós já sabemos disso, mas ela também tem um fundo psicológico. Totalmente. Totalmente, né?
Eu sempre converso aqui, que eu já falei sobre os artigos que falam das mulheres que têm fibromialgia, muitas delas sofreram traumas no passado, abuso sexual na infância, muitas ou tem algum casamento abusivo, sempre tem alguma coisa, e isso acaba trazendo uma angústia, uma depressão, uma ansiedade. Como que essa técnica, como que essa terapia vai ajudar esse tipo de paciente? Na verdade, o que acontece? Todo esse processo negativo que aconteceu na vida dessa pessoa acaba gerando dentro dela uma série de comprometimentos emocionais, como raiva, tristeza, ódio, né? Ódio e outras coisas mais, que aquilo fica martelando dentro da sua mente, e em vez de você se livrar do problema, você vai cada vez mais introspectando o problema em você. E a gente sabe que isso acaba gerando problemas de saúde até graves às vezes. O câncer hoje tem motivos emocionais. Eu tenho tido paciente dentro não só da DFT, na acupuntura, porque eu trabalho também com a medicina chinesa. 99%, praticamente 100% das pessoas, quando chegam a gente, né, e o paciente com câncer ou que pós-câncer, a gente tem que ter uns cuidados especiais, né, no tratamento, principalmente o lado que ele teve o câncer, a gente não pode fazer aplicações da agulha, já a FT pode ser feito, né, por ser manualmente. E o relato, a história dessa pessoa é de fundo emocional, totalmente de problema emocional. Você vê como é que isso tudo nos agride, nos causa problemas. Eu sei que é difícil viver sem estresse hoje, eu sei que é difícil viver sem tensões, eu sei que é difícil você ir para a cama e não conseguir relaxar a mente, porque a sua cabeça fica martelando, né? A vida fica martelando na sua cabeça. É complicado, é muito complicado. Eu também tenho meus problemas, eu não sou santo, não tenho auréola, nada disso. Eu também tenho meus problemas, eu também tenho meus comprometimentos, eu também sou errado, eu tenho muitos erros. E eu me autotrato. A FT também é autotratável, você acaba se tratando. Então, o bom é a gente aprender para aplicar tanto na gente como nas pessoas que precisam, né? Sim. Ajudar sempre. Seja de uma forma auxiliar ou mesmo seja como profissional. Né? Você está auxiliando de qualquer forma, você está auxiliando a pessoa. Todo profissional, terapeuta ou profissional de saúde, a gente tem que colocar, o cara estudou para aquilo e está auxiliando no processo de cura da pessoa. Né? Mas saúde não é 2 mais 2 igual a 4. Saúde é 2 mais 2 igual a 20, igual a 50, igual a 0, igual a... Cada um reage de uma forma. Que bom que nós somos diferentes. Senão seria muito chato. Nada. Bom, professor, olha, a gente conversou também hoje da importância da alimentação, né? Eu sempre bato muito nessa tecla aqui no nosso blog, né? Muita gente não está disposta, tipo, ela tem a informação, sabe o que deve fazer e não consegue fazer, e muitos não querem, porque mudar é muito, muito difícil, né? A gente fazer alguma mudança, assim, é muito complicado, mas a importância dessa mudança na alimentação, ela causa impactos, né, na nossa vida. Eu gostaria muito que você falasse sobre isso. Uma das coisas que você tem que colocar de lado são os condimentados. Todo alimento. O que é um alimento condimentado? É um alimento pré-preparado de alguma forma. Por exemplo, você quer ver uma coisa que é condimentada e todo mundo come? Presunto. Presunto é um condimento. Enlatados são condimentos. Então, quanto mais você se alimentar naturalmente, se possível, sem contaminações, que eu acho que é difícil, agrotóxico, nós somos contaminados a todo momento. O sabão que a gente usa, o shampoo que a gente usa, né? O sabão em pó que você usa para lavar a sua roupa, tudo tem química. E a química passa pela pele e entra no nosso organismo. Então a gente acaba se contaminando tanto com o material que nós usamos para o nosso dia a dia, como nós contaminamos com os alimentos que nós consumimos. Então, se possível,
quanto mais você fizer uso de alimentos naturais, não estou dizendo para você não comer frango, não estou dizendo para você não comer peixe nem carne, não é isso. É a quantidade que as pessoas comem fora do horário. O horário é importante, a quantidade é importante e ser natural é importante. Quer ver um caso, é uma coisa interessante? Por que pizzaria é só de noite? Boa pergunta. Por que pizzaria? Eu vou explicar cientificamente isso tudo, tá? Primeiro, carboidrato. O que são carboidratos? Macarrão, pizza, batata, biscoito e outras coisas. Eu não estou dizendo para não comer nada disso, não estou falando isso. Eu estou falando da quantidade que se come. O cara que vai para uma pizzaria à noite não come uma pizza, ele come, sei lá, 2, 3 pizzas. É pedacinho de um, pedacinho de pepperoni, pedacinho não sei do que, pedacinho de 4 queijos, 5 queijos, com camarão, com não sei o que. Ele come um monte de pizza. E, somado a isso, ainda toma refrigerante do tipo cola. Não dizendo qual é. Tipo cola. Tem vários tipos cola, tá? Se envenenando. Primeiro aspecto. Carboidrato à noite se transforma em gordura. Gordura se aloja no fígado. Vai engordar. Porque o nosso estômago, energeticamente, entre 7 e 9 da noite, ele está dormindo. Aí você joga gasolina nele. Joga gasolina nele e toda aquela glicose que é transformada com o alimento vira gordura. E a gordura não faz bem para a gente, né? Todo mundo já deve ter escutado sobre HDL, LDL, o bom colesterol, o mau colesterol. Você vai ter mau colesterol. Então, carboidrato, macarrão, é pouquinho de noite. Tem gente que pensa que o pouquinho é meter a mão desse tamanho e enfiar no prato, assim, daquele troço, aquele bolo, né? Eu chamo o prato atrás dos montes, né? Você fica atrás do prato, naquele monte na sua frente, e ninguém te vê do outro lado. Quando você vai comendo, vai aparecendo. Então, comer à noite é pouco. Tem uma frase do chinês, é muito clássica. Tome café da manhã como um rei, que é a melhor alimentação. Por quê? Eu vou explicar por quê. Entre 7 e 9 da manhã é a hora que o estômago está acordado, é a hora da boa alimentação. É a hora que você tem que se nutrir bem. É entre 7 e 9 da manhã. Coma café da manhã como um rei, almoce como um príncipe. Por quê? No Brasil é fácil você saber. Entre 11 e 1 da tarde, calor, intensidade do calor. Você acaba, às vezes, de comer, volta para o trabalho, você não consegue digerir adequadamente, você não para digerir. E jante como um plebeu, ou seja, coma pouco. À noite é para comer uma sopa de legumes, um chá, uma torrada, 1, 2 biscoitinhos, coisas suaves. Então, a alimentação faz parte também do tratar. Outra frase que o chinês adora falar: você é o que você come. Então, se você come errado, no horário errado, compulsivamente, né? O famoso assaltante de geladeira, está fugindo do horário, isso é compulsão. Você está ansioso. E a ansiedade faz parte da fibromialgia, está intimamente ligado. Então, brigue contra isso. É importante também consumo de água. Isso nós falamos hoje. Exatamente. Consumo de água. Como que a gente deve ingerir água? Todo mundo fala, quanto eu tenho que tomar todo dia? 2 litros. É 2 litros, 2 litros, 2 litros. Não. Existe o peso corporal e existe a quantidade normal para cada um. Um cálculo. Você vai pegar lá a sua calculadora no seu celular, vai colocar 0,035 e vai multiplicar pelo seu peso corporal. Vou repetir. 0,035 vai multiplicar pelo seu peso corporal. Essa é a quantidade de líquidos. Eu falo água, mas pode ser leite, pode ser suco, o refrigerante, caso você goste, mas não em quantidade. Estou falando em exageros. Você pode comer, a não ser que o cara tenha diabetes, é cuidado com açúcar, né? Mas mesmo assim é tratável, né? Nós vimos lá a história do Severino, a recomendação dele. Ok? Exatamente. Então, professor, o caso se complica ainda mais porque o paciente com fibromialgia, ele não consegue, ou poucos conseguem fazer exercício físico. E aí, juntando com a ansiedade, com a má alimentação, tem o sobrepeso,
tem o aumento do colesterol, hipertensão, diabetes, né? E é muito complicado para a gente fazer exercício físico, né? Eu gostaria que você falasse dos benefícios do exercício físico, especificamente para quem tem fibromialgia. Bom, eu falei no início que eu sou formado em fisioterapia, mas eu também tenho formação em educação física. Antes de ser fisioterapeuta, eu era um professor, um educador físico. Só que eu não atuo já há muito tempo. Eu cancelei minha profissão de educação física e me firmei na fisioterapia. O aumento de peso, como você falou bem, também causa o quê? Comprometimentos articulares, causando artroses, artrites, por causa do excesso de peso, né? E o exercício físico, cientificamente, é comprovado que ele libera uma enzima natural analgésica chamada de endorfina. A endorfina é uma enzima que alivia as dores. Então, o uso do exercício físico, não estou falando para você ir para academia, ficar lá feito louco, não. Coloca seu tênis, bota um short adequado, bota sua camiseta, bota um tênisinho bom, não quero botar tênis rasteiro, não. Coloca um tênisinho legal, vai fazer uma caminhada, 20, 30, 40 minutos, diariamente é importante. Quando você faz atividade, você está olhando na rua, está vendo lá, né? Está vendo o ambiente, está respirando um pouco um ar melhor e está liberando endorfina no seu organismo. Além disso, é importante, 2 ou 3 vezes na semana, exercícios de alongamento. Alongamento é exercício muscular. Cientificamente, você promove sudorese. Se promove sudorese, é trabalho muscular, então é exercício também. Então você pode até variar, ficar fazendo um monte de coisa. Segunda, quarta e sexta eu faço minha caminhada. Terça, quinta e sábado eu faço meus alongamentos. E, se possível, ou a FT, uma vez na semana, ou acupuntura, uma vez na semana. Por quê? Os dois casos aqui, eu falo da FT porque a FT tem esse benefício de você trabalhar online, você não precisa estar presencial. Já a acupuntura não, você tem que estar presencial. E morar no Rio de Janeiro, aqui com o Nelson, né? Morar próximo ao Rio de Janeiro. Inclusive, eu não estou no Rio de Janeiro, eu estou no interior do Rio de Janeiro hoje. Eu não estou na capital, eu estou no interior. Tá? Mas eu moro na capital, eu estou fora da capital. Então, caminhar 30, 40 minutos, 20 minutos, se possível, alongamentos, e a FT ou acupuntura, se você puder fazer presencial. Então, é benéfico, sim, atividade física. Vou fazer uma frase que me roubaram, tá? Não vou dizer quem me roubou essa frase. Nosso corpo foi feito para estar em movimento. Nosso corpo não foi feito para estar parado. Corpo parado gera doença. Corpo parado gera pensamentos negativos. Corpo parado, tá? Só gera comprometimentos músculo-articulares e mentais e emocionais. Então, façam atividade física. Façam movimento. Maravilhoso. Professor, e engraçado que, assim, as pessoas que têm fibromialgia aqui no nosso blog, elas têm um poder aquisitivo, pelo que a gente percebe nos comentários, muitas pessoas dependem exclusivamente do SUS, né? E para a gente conseguir fazer uma consulta com um reumatologista ou psicólogo, psiquiatra, isso demora até mais de um ano, né? Eu mesmo não consegui. Eu tenho que pagar por fora para poder fazer esse tipo de tratamento, né? E aqui o professor Nelson ele está disponibilizando 2 vagas, né, durante esse mês. Já tem 3 sendo tratadas, tem mais 2 vagas. E corre, porque daqui a pouco, de repente, eu preencho com uma outra pessoa, aí perdeu, aí cai para uma, daqui a pouco não tem nenhuma. Tá? E exatamente. Nesse mês eu estou disponibilizando de forma gratuita para vocês vivenciarem a técnica e saberem que existe a cura para isso. Então, estou disponível. A Dalila tem colocado lá também, lá o WhatsApp, o telefone. Eu tenho entrado em contato com as pessoas e eu mantenho contato pelo menos a cada 48 horas para saber como estão as pessoas. Porque eu tenho que ter um feedback, como você está reagindo, como é que você está reagindo ao processo. Exatamente. Então, gente, corre. Fale com o professor depois, quando terminar essa live. Eu já coloquei nas postagens o número do WhatsApp do professor, né? Para quem precisar. Eu sei que muita gente aqui precisa, porque tem depressão, tem ansiedade, tem a fibromialgia, né? E é uma técnica que a gente pode também aprender, né? Depois para a gente fazer na gente mesmo. E isso que é uma coisa legal. Além de você se ajudar,
você depois pode ajudar outra pessoa que está passando por algum processo de doença também, né? Professor, tem uma pergunta que fizeram aqui no blog hoje e eu gostaria que você pudesse responder. Não é relacionado à EFT, mas é relacionado à fibromialgia e à tireoide. Qual que é a relação da fibromialgia com a tireoide? Tem relação? Bom, a tireoide, ela produz, na verdade, 3 hormônios, né? O T3, T4 e a calcitonina, tá? O tetraiodotironina, o triiodotironina e a calcitonina. Esses 3 hormônios, especificamente, eles são mais para a construção óssea. Mas, quando você tem um processo de depressão, ansiedade, o próprio organismo se reserva a atuar em outras áreas e diminuindo a ação sobre esses hormônios. Ou seja, a ação é transferida para outros pontos. Então, o que pode ocasionar isso tudo? Uma osteoporose precoce. A mulher já tem uma predisposição mais cedo à osteoporose devido à parte hormonal da progesterona e o estrogênio. Mas, com esse processo depressivo e tudo mais, o organismo começa a transferir para outras funções e baixa a produção desses hormônios produzidos pela tireoide, gerando problemas ósseos futuros, mais cedo, inclusive. Tá aí a importância também do exercício físico, né? Com certeza. Ajudar a evitar isso. É para vocês entenderem, pessoal que está assistindo, o nosso organismo produz durante a nossa vida ativa o equivalente a 17 esqueletos. É muita coisa. Então, se você começa a perder essa função de produção do cálcio em si, você começa a ter uma desmineralização nos ossos, gerando a fraqueza desses ossos. Ótimo. Bom, nós chegamos a 32 minutos de live. É bom fazer uma live assim, para a gente conversar, para a gente se aprofundar mais no assunto. E, professor, eu agradeço muito, muito mesmo a sua presença aqui. Eu me sinto muito honrada de ter uma pessoa como você aqui no nosso blog, para a gente comentar, para aprender. Você é uma pessoa muito incrível, não só como professor, mas como uma pessoa mesmo, e que eu tenho um prazer muito grande que eu quero levar para a minha vida, sempre. Eu te agradeço demais por estar aqui e por explicar profundamente, por nos ajudar. Tem 2 vagas ainda, pessoal, disponível para o professor aplicar essa técnica EFT, tá? Eu vou colocar os links necessários para quem quiser saber mais a respeito, se aprofundar e ver os artigos que tem sobre esse assunto, que tem me ajudado muito mesmo, o lado emocional principalmente. E eu tenho visto melhoras em relação às dores da fibromialgia. Eu sinto dor, mas não na mesma intensidade que eu sentia antes. E isso é uma coisa muito satisfatória. Eu consigo fazer algumas coisas que antes eu não estava conseguindo fazer, entendeu? E até mesmo a melhora emocional. E hoje eu estou muito melhor. Para quem for pegar as minhas fotinhas lá de uma semana atrás, vai ver que eu mudei. Eu até me maquiei para falar com vocês hoje. Eu fiz até um comentário, não sei se você lembra, a sua cara no final de semana. Eu fiz um comentário, vamos levantar o astral. Não sei se você viu, estava com a cara fechada, eu fiz um comentário. Levanta esse astral, isso não faz bem para a saúde. Verdade. O problema da fibromialgia é que muitas vezes a gente se fecha e a gente não tem forças para se levantar, né? Não tem forças, a gente acaba achando que a fibromialgia ela vai perdurar eternamente. Enquanto a gente viver, ela vai perdurar, entendeu? E com a técnica eu comecei a ver de uma outra forma. Isso está me proporcionando uma nova visão a respeito da fibromialgia e da técnica, que a gente pode se livrar desses medicamentos, né? Eu já não tomo medicação já tem muito tempo, né? Porque eu nunca vi benefício na medicação, mas através da terapia eu estou conseguindo me libertar de alguns pensamentos que estavam
me deixando mal, né? E isso é muito gratificante, é muito gratificante. Eu quero que as outras pessoas tenham a mesma oportunidade. Eu queria concluir alguma coisa. Viva o presente. O passado já foi. É isso. Cuide-se. Cuide-se. Já era. Passado já foi. Então, essa amargura que fica dentro da gente, tenta jogar fora isso. Eu sei que é difícil para muitos. Deve estar todo mundo pensando, para mim é difícil. Não é não. Se você se conscientizar que você quer melhorar, você tem que começar dessa forma, a jogar esses lixos mentais fora. Uma técnica que a própria Dalila usa, não sei se ela comentou alguma vez para alguém, escreve o que você está sentindo. Tipo assim, estou colocando nesse momento, nessa folha de lado, aquilo que eu estou sentindo. Daqui a meia hora, você vai lá dar uma lida, continua sentindo isso? Escreve mais um pouquinho. Daqui a 2 horas, você vai lá, não estou mais não. Pega essa folha e joga fora. Começa a se conscientizar em cima disso. Escrever é muito bom. Elimine de você esses sentimentos negativos que estão se envolvendo. Nós chamamos isso dentro da técnica de sombra. O sombra é o ego que fica te martelando na cabeça desses mitos que você não vai conseguir superar o problema. Você vai conseguir superar o problema. Eu tenho certeza disso. Está aqui uma prova que está começando a melhorar desse problema. Tem provas de outras pessoas que melhoraram do problema. Então, o sonho agora vira realidade. Vamos para frente, vamos em frente. Agora depende de cada um, né? Verdade. Depende de cada um. Eu quero que você melhore. A energia que eu tenho que passar para você é que eu quero que você melhore. Você quer se melhorar. Quem está ao seu redor tem que te ajudar também. Então, esse lixo que te envolve, mental, físico e orgânico, elimina. Exatamente. Bom, professor, vou terminar essa live porque a gente já passou de 37 minutos, não fica muito, né, muito grande, mas eu já agradeço demais. As pessoas também que estão assistindo, gente, olha, obrigada por vocês estarem aqui, tá? Depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou deixar a live aí no nosso blog, tá? E a gente vai respondendo as perguntas, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, professor. Fiquem com Deus. Luz e paz a todos. Tchau, tchau.